Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio de Freitas, sou advogado e hoje eu venho conversar com você sobre direito de família, né, ou direito das famílias, e mais detidamente sobre a alienação parental. O que é a alienação parental? Segundo a lei, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, pelos que tenham a criança, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Ou seja, podemos exemplificar a alienação parental ou a síndrome da alienação parental. A síndrome é o fenômeno, né? A síndrome vem a ser aquele fenômeno psicológico, ou consciente ou inconsciente, no qual um dos genitores, seja o pai, seja a mãe, seja o avô, seja a avó, qualquer pessoa que tenha a guarda ou a vigilância sobre a criança ou adolescente, ele tende, né, por conta da separação, por conta de questões pessoais, por conta, né, de questões passionais, existe a tendência de que essa pessoa, por não ter uma boa convivência com o genitor, ou a genitora, o pai ou a mãe, ou avós ou avós, por não terem boa convivência, ou por conta do fim da relação, uma relação mal resolvida, né? Ou alguém que não superou o término da relação e que detenha a guarda, vigilância, né, sobre aquela criança, sobre aquele adolescente, eles começam a praticar, né, atos que venham manchar, né, que venham trazer à memória da criança, né, maus pensamentos acerca do pai, acerca da mãe, ou acerca daquele de que ela não tem convivência. Por exemplo, numa separação onde a mãe tem a guarda da criança, ela se separou, o casal se separou, houve o fim do casamento, ou da união estável, ou do relacionamento, sendo que ambos, né, ali, ao término daquela relação, permaneceu aquele vínculo que é o vínculo para a vida toda, que é o vínculo, né, de pai e o vínculo de mãe. E aquela mãe ou aquele pai, vamos dar o exemplo aqui, porque na maior parte dos casos, né, é notório, é sabido, isso né, de que na maioria dos casos quem acaba ficando com a guarda da criança ou das crianças é a mãe. Aí supomos que o término da relação não foi um término amigável, ainda há questões sentimentais, ainda há questões passionais mal resolvidas, e aquela mãe começa a falar com os filhos, ou com o filho, ou com a filha: olha, o seu pai não presta, o seu pai, ele não gosta de você, por isso que ele foi embora, né? Ele arrumou uma mulher lá fora, né, ele não presta, ele não é uma boa pessoa, não gosta de vocês, ele abandonou a família, sabe? Essas coisas são constitui alienação parental, né? E a mesma coisa se refere à mãe, né? Digamos que o filho, né, houve a separação, o término do relacionamento, e digamos que o filho ou os filhos
tenha ficado sob a guarda do pai. E o pai começar a falar para aquela criança e dizer: olha, filho ou filha, a sua mãe não presta, ela abandonou a gente, né? A sua mãe não é uma boa pessoa, não gosta de você. Ele, querendo amenizar, extravasar a sua frustração pelo término do relacionamento, ele acaba prejudicando a criança. Ele acaba colocando a criança contra a mãe, ou a mãe colocando a criança contra o pai. Sendo que, na verdade, nessa história toda, quem está sendo prejudicado é a criança. Eles, no afã de ganhar, né, o afeto da criança somente para si e distanciar o pai ou a mãe do convívio da criança, do sentimento da criança, tirar da criança a admiração pelo seu pai ou pela sua mãe, na verdade está prejudicando, está assassinando o psicológico daquela criança. Então, né, eu dei aqui um exemplo, porém, existem várias formas de alienação parental. A alienação, né, é a prática desses atos que tendem a distorcer, manchar, né, denegrir a imagem do pai ou da mãe perante a criança. Mas também existem formas bem sutis, às vezes não é tão direto, às vezes são comportamentos bem sutis, são bem sutis. E como se trata, né, de questões que envolvem a convivência doméstica, a prova, né, dessa conduta se torna muito difícil, porque, via de regra, o pai ou a mãe, né, o genitor ausente, que não é detentor da guarda, da vigilância da criança, ele fica sabendo, normalmente, por intermédio da própria criança ou pelo comportamento da criança, ou a criança que costuma falar, ou o comportamento da criança no repúdio, né, não quer mais ir com o pai, não quer mais ir com a mãe, né, nos dias de visitação, nos dias em que a criança tem que conviver, né, com um dos genitores, com aquele genitor que não ficou ali com a guarda e da criança, né, com a posse ali, a guarda da criança, e a criança não quer mais ir, né? E outras condutas podem configurar a alienação parental. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dizer que sua mãe não é uma boa mãe, dizer que o pai não é um bom pai, que ele... colocar na mente da criança que é uma campanha de desqualificação da conduta. Olha, o seu pai é isso, sua mãe é aquilo. Sempre tentando, sua mãe não faz isso direito, não gosta de você. Dificultar o exercício da autoridade parental, né? Seu pai não tem moral para falar isso, a sua mãe não tem moral para falar isso, não tem moral para educar você, não tem moral nenhuma, porque o seu pai ele só vive na porta do botequim, é um cachaceiro. A sua mãe, poxa, ela só vive lá batendo perna com as amigas, entendeu? Ela não tem moral para falar com você, ela não tem moral para te dar conselhos. Isso é alienação parental, né? Está dificultando a autoridade parental, ou seja, está dificultando a que um dos genitores exerça a sua autoridade, né? E também dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor ou com a genitora. E também os parentes, né? Seja o genitor, a genitora, ou seja, a mãe
O pai, a mãe ou os avós da criança, os parentes da criança, né? Os irmãos, os tios, porque a comunidade familiar, né, envolve toda a parentela, não só o pai e a mãe da criança. Então, dificultar, por exemplo, está marcado o dia da visita, né? E a mãe sempre procura alguma atividade, ou o pai procura alguma atividade a fim de ocupar a criança naquele dia e frustrar a criança, né, no encontro com o genitor, naquele tempo de visitação ou aquele final de semana de visitação. E também dificultar o exercício do direito do regulamentado de convivência familiar. Eu acabei de falar isso. Na verdade, também engloba isso. Você dificultar o direito de visitação. No dia da visita, aí, poxa, ela tem que ir no médico, tem médico marcado para hoje. Quando, na verdade, há que se priorizar a visitação, porque o direito de convivência do pai e da mãe com a criança não é um direito dos genitores, é um direito da criança, para que ela possa crescer com um bom desenvolvimento psicológico, com uma boa relação com o seu pai, com a sua mãe, ainda que separados, ainda que não vivam mais juntos. Né? Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Né? Poxa, o pai e a mãe, eles detêm o chamado poder familiar, que só se perde em questões graves, em questões gravíssimas, que se perde o poder familiar, porque o poder familiar é inerente ao genitor e à genitora. Então, ele tem esse direito de saber sobre informações médicas, dias de consulta, sobre não só de saber, como também de participar, que aí é um direito-dever. Né? Ele tem o direito de ter conhecimento e o dever de participar, de contribuir. Poxa, olha, você pode levar ele à escola hoje, você pode levar ele ao médico. A gente sabe que, na realidade, na prática, há uma dificuldade muito grande, principalmente quando o término da relação é um término recente e doloroso. Né? Aí é preciso muita maturidade emocional para que isso seja uma realidade na vida da criança. Porque, normalmente, as questões passionais têm a ver com o nosso ego, têm a ver com o nosso egoísmo, têm a ver com os nossos próprios sentimentos, têm a ver com a autoestima. E os pais da criança têm esse processo, e muitas vezes inconsciente, né? O processo, o fenômeno, a síndrome da alienação parental é um processo, às vezes, inconsciente. Mas o que a lei vem tratar aqui é da prática da alienação parental. A prática que vem a ser reprovada, que é um ato ilícito, é um ato reprovável por lei, um ato reprovado por lei, reprovável uma vez que comprovado. Né? E o fenômeno em si, a síndrome, é algo que vai no inconsciente, que às vezes as pessoas fazem inconscientemente, não percebem que estão fazendo. Né? Daí a importância, né, de se ter uma boa inteligência emocional, saber separar as coisas e, principalmente, colocar a criança em primeiro lugar. Saber que antes até do meu ego, antes da minha autoestima, antes das minhas questões emocionais, vem o melhor interesse da criança e do adolescente. Por quê? A criança ou o adolescente vivendo numa zona de guerra, onde o pai ou a mãe vivem um tentando
afastar a criança do outro, denegrir a imagem do outro, né? Que a criança tenha falsas memórias, tirar da criança a admiração pelo seu pai, tirar da criança a admiração pela sua mãe, né? A criança, ela precisa ser criança, né? Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Gente, existem extremos também, né? Existem casos extremos em que, né, um dos genitores, o alienador, é capaz até de fazer uma falsa denúncia, ir lá registrar uma falsa denúncia, seja na delegacia, no Ministério Público, né, nos órgãos de proteção à criança e adolescente, né? Às vezes a criança, a criança brincando, criança é criança, às vezes a criança brincando ali no parquinho com o pai, né? E foi lá no brinquedo, aí caiu, quebrou o bracinho, ou, enfim, arranhou, fez um hematoma, uma coisa. Aí o outro genitor, né? A mãe ou o pai, aí quando lá na hora de entregar a criança, e quando vê ali que a criança está machucadinha, aí corre para a delegacia para fazer registro de ocorrência de agressão, quando na verdade era muito simples, né? Olha, eu ligava, né? Olha só, poxa, o que aconteceu? Ele está machucadinho, o que foi que aconteceu? Né? Olha, ele estava lá no parquinho e, né, não precisa o outro saber, não precisa, né? Depois chama o filho, fala para a mamãe, o que foi que aconteceu? Fala com o papai, o que foi que aconteceu? Né? Você machucou, o que houve? Né? Aí a criança vai dizer e o pai vai procurar, ou a mãe vai procurar esclarecer e fica tudo bem. Mas existem casos, né? Por quê? Porque no afã de um querer destruir o outro e afastar o outro do convívio da criança, são capazes a chegar, sim, a extremos de fazerem falsas denúncias, né? E isso nós temos visto, né, na prática, isso acontecer, né? Mudar o domicílio para local distante sem justificativa, com a intenção, né, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com a avó, né? Acontece também a pessoa ir morar num local bem longe porque quer distância não quer, como diz, não quero ver a cara dele ou a cara dela nem pintado de ouro, e vou para bem longe, vou para outro estado ou quiçá para outro país, somente para poder distanciar a criança do seu genitor, ou seja, do seu pai ou da sua mãe. E quando eu falo do seu pai ou da sua mãe, também dos familiares, dos demais parentes, dos avós, né, dos tios, e nessa toada toda, nessa confusão toda, quem acaba sofrendo é a criança. Então, a recomendação nossa é sempre haver um acordo, né? É sempre haver um acordo. É muito difícil, a gente, na experiência, nós vemos que realmente é muito difícil o acordo, né? A concordância no término de uma relação, mas quando o amor pelo filho, sabendo que você quer o melhor para o filho, e o melhor para o filho, nem sempre, às vezes, é o melhor para você. Às vezes, não é uma boa esposa, mas é uma excelente mãe. Às vezes, não é o melhor marido, mas pode ser um excelente pai, né? Então, sempre devemos pensar na criança e no melhor interesse da criança e do adolescente. Por quê? A alienação parental traz muitos problemas psicológicos à criança, problemas que vão
depois de desembocar na sua idade adulta, a criança pode desenvolver problemas de ordem emocional, depressão, problemas de relacionamento, né? A autoestima baixa, problemas de aprendizado, dificuldade de interação, né, com as outras crianças, por conta dessas questões, né, sobre a alienação parental. Por quê? Porque ou a mãe ou o pai procuram sempre, nessa zona de guerra, colocar a criança numa situação de vulnerabilidade. Não é bom para a criança. Ainda que o seu ex não seja a melhor das pessoas, mas fale com a criança que é o pai. Não distancie ele. A menos, né, salvo, né, em casos de violência contra a própria criança, em casos de perigo contra a própria criança, né? E a mesma coisa, né, em relação à mãe, né? Ela pode não ter sido a melhor esposa, ou a melhor companheira, ou a melhor namorada, mas você pode falar para o seu filho que ela é a mãe, que ela não é uma pessoa ruim. Eles, né, vocês tinham uma relação que não deu certo, mas de que ela o ama e de que o pai o ama, para que a criança possa crescer saudável e com segurança, tá? Com uma saúde física, emocional e psicológica. Um forte abraço, muito obrigado, e teremos outros temas que nós iremos abordar, tá bom? Comente, curte, e foi um prazer falar com você.